Eu ia fazer um vídeo sobre a SpaceX igual aos outros que vocês viram da Tesla e do Elon Musk. Só que eu comecei a pesquisar e as coisas que eu descobri, eu preciso dividir com vocês. Esse vídeo não vai ser sobre a SpaceX. Eu vou falar sobre colonizar Marte em geral e quais vão ser as implicações na raça humana se a gente conseguir fazer isso. Em 2001, Elon Musk começou o projeto Mars Oasis, que seria mandar estufas de plantas para Marte e deixá-las lá. E esse seria o lugar mais longe que um ser da Terra conseguiu chegar e viver. Ele já começou com um conceito bem poético, se você parar para pensar. Quando ele descobriu que a NASA não tinha grandes planos de ir para Marte, agora tem, mas na época não tinha, ele resolveu começar o projeto dele, comprando seus próprios foguetes. Então ele foi para a Rússia e tentou comprá-los, mas ele não conseguiu. Óbvio, porque naquela época ele só era um milionário maluco. Hoje ele é o Elon Musk, mas naquela época ele era apenas um milionário doido. Então ele não comprou os foguetes e na volta ele teve a grande sacada. Ele pensou, ei, eu não preciso comprar um foguete que possui a mesma tecnologia há 60 anos. Eu posso criar o meu do zero e fazer algo novo que ninguém nunca viu antes. E amigos, foi isso que ele fez. Aqui começa a revolução. A SpaceX, no momento, já consegue reutilizar seus próprios foguetes, que é o básico para colonizar outro planeta, já que se pode usar o foguete mais de uma vez. E a SpaceX já está fazendo serviços terceirizados para a NASA, mandando foguetes para o espaço. Agora eu vou tentar explicar o quanto que o Elon Musk mudou o jogo. Para a NASA lançar qualquer foguete no espaço, custa de 100 a 260 milhões de dólares. Para a SpaceX, um Falcon 9 custa 57 milhões de dólares para ser feito. Já é mais barato logo de cara. Mas a diferença é que ele pode ser reutilizado. E ele custa 200 mil de combustível por lançamento. Logo, uma vez pagando foguete que já é mais barato, a SpaceX gasta 200 mil dólares para lançar um foguete, diferente de 200 milhões de dólares, que é quanto se gastava antigamente. E é por isso que ele é o Tony Stark da vida real. Mas vamos falar o que ninguém fala. Quando o Elon Musk entrou nisso, ninguém estava ligando para Marte. Agora está todo mundo interessado. Vocês estão assistindo esse vídeo nesse momento. A Amazon já anunciou que tem planos de colonizar a Lua. E a NASA parece estar bem mais investida em ir para Marte hoje em dia. Ou seja, existe uma comoção ocidental de colonizar outro planeta. Agora que o vídeo começa a ficar interessante. Vamos tentar entender como que isso vai acontecer. Vamos começar com o básico. É muito longe. É muito longe. É uma viagem de 8 meses. 240 dias. Até aí vai, porque é o equivalente às viagens marítimas de 1.500. Então a gente sabe que o ser humano aguenta esse tipo de viagem. O problema é que essa distância de 240 dias só é possível de 2 em 2 anos, porque é quando o planeta Terra e Marte se alinham formando a menor distância possível. Ou seja, se você chegar em Marte e ficar 4 meses lá e quiser voltar, a sua volta vai ser muito mais longa. Mas até aí, colonizar Marte ainda está de pé. Vamos continuar. Marte é 96% de CO2. Não dá para respirar, não tem oxigênio. Como que a NASA vai resolver este pequeno problema? Um cientista da MIT criou uma máquina chamada MOXIE que suga o CO2 da atmosfera e transforma em oxigênio. Puta que pariu, ponto pro ser humano. Isso é incrível. Se essa máquina funcionar, eles vão colocar um MOXIE 100 vezes maior do que o que eles estão planejando inicialmente. Vai ter oxigênio para todo mundo, vai dar para respirar em Marte. Próximo. Água. Essa é fácil, o solo de Marte contém 60% de água. Aqui está uma foto de uma cratera, essa já pode ser a primeira colônia logo de cara. Água tem, tudo certo, teremos água. Próximo. Comida. A gente plantaria nossos alimentos por meio de plantações hidropônicas, que são plantações sem solo, apenas minerais e soluções nutritivas. Mas isso só vai acontecer quando tiver água correndo pelo planeta. No começo, a comida vai ter que vir da terra. Aí a parada começa a ficar ruim, porque a gente vai ter que ter um bom estoque. Porque se a gente não tiver um bom estoque e tiver que trazer mais comida, as naves podem se perder no caminho. E se elas se perdem, para chegar de novo, são mais 250, 40 ou 300 dias. Então pode dar um problema muito sério. Logo, iniciar a colônia sem conseguir plantar a própria comida pode ser complicado. Já não confiei muito nesse, mas vamos continuar. Abrigo. A gente vai viver debaixo do chão. Ou vai fazer tijolos, porque o solo de Marte é muito bom para isso. O que for melhor para proteger o ser humano da radiação, a gente vai fazer, porque, amigos, é muita radiação. Beleza, conseguimos, tudo resolvido, vamos passar férias em Marte. Não exatamente. Agora a parada começa a ficar meio ficção científica. Morar em Marte vai ter implicações sérias no corpo do ser humano que as pessoas não falam muito a respeito. Marte é um lugar 100% estéril. Então as pessoas que nascerem lá quase não vão ter doenças provocadas por micróbios. Logo, a imunidade das pessoas que nascerem em Marte vai ser muito baixa, porque quase não vai existir doenças. Então quem nascer em Marte não deve conseguir sobreviver na Terra com um sistema imunológico muito fraco. E passado algumas gerações, 2, 3, 4, 5, não sei, toda a população de Marte não vai ter um sistema imunológico decente. Então ninguém da Terra deve poder entrar em Marte, porque eles vão gerar
epidemias. Um simples resfriado na Terra pode ser algo muito sério em Marte. Nesse caso, a gente tem duas opções: ir colocando micróbios aos poucos na atmosfera de Marte, ou a população de Marte e a população da Terra viverem isoladas uma das outras. Isso depois que passar um tempo e só tiver habitantes que nasceram em Marte com um sistema imunológico muito fraco. Se essa segunda opção acontecer, isso vai gerar uma nova espécie de ser humano. Principalmente porque depois de um tempo é possível que a aparência do ser humano mude. Olha que bacana. Por causa da menor quantidade de luz, é possível que as futuras gerações de Marte tenham olhos maiores e ossos mais grossos, porque em Marte a gravidade é bem menor que a da Terra. É 38% a gravidade da Terra, para ser mais exato. Então, o ser humano de Marte vai ter ossos, olhos e um sistema imunológico diferente aos seres humanos da Terra. Eu fico tentando imaginar o que as 100 pessoas que devem habitar Marte têm na cabeça. O que eles estão pensando? Eles não vão sair, viajar 8 meses e chegar no Brasil, tá ligado? Não vai ser assim, não vai ser igual na época do descobrimento. Eles vão viajar 8 meses e chegar num deserto com radiação muito, mas muito frio. A temperatura média é menos 81 graus Celsius. Sua estrutura óssea vai mudar, seu sistema imunológico vai embora, a radiação pode causar câncer, que é uma coisa que as pessoas não estão falando tanto, e ainda assim tem uma galera querendo morar lá. Isso pra mim é uma das evidências que existem pessoas completamente diferentes de mim. E de você, provavelmente. E se isso tudo já não é sci-fi bastante para você, vamos falar sobre os planos de aquecer Marte e torná-los um planeta mais habitável. Primeiro, criar um espelho gigante que vai refletir o Sol e derreter as camadas polares de Marte. Isso é realmente uma ideia da NASA. Segundo, criar fábricas em Marte e começar a produzir coisas. Basicamente, tentar criar um aquecimento global em Marte e assim aquecer as calotas polares de Marte. É complicado, porque fazer uma fábrica em Marte não é simples e não é barato. Terceiro, desviar cometas de gelo em direção a Marte, basicamente tentando recriar o cenário que trouxe vida à Terra. O que pode ser uma ideia muito boa, mas eu não sei como é que eles vão desviar esses cometas, né? Eles devem fazer isso no futuro, talvez a tecnologia melhore com o aquecimento da exploração espacial. Essas ideias iam derreter as calotas polares de Marte, ajudando a aquecer o planeta, criando uma atmosfera mais robusta. Mas ia demorar para ficar uma atmosfera mais propícia para o ser humano respirar. E se o ser humano respirar em Marte, vai ser uma parada muito doida, porque ele vai sair na rua sem um uniforme espacial e vai ficar meio que flutuando. Já imaginou isso? Tipo, vai sair na rua e vai ficar meio que... não é flutuando, mas pulando muito, muito, muito alto, tipo Mario Bros. Seja como essa história vai acabar, os próximos anos vão ser muito interessantes. A gente deve presenciar o homem pisando em Marte. Galera, isso é gigantesco, isso é muito maior do que pisar na Lua. Talvez não seja tão maior pelo fato de que a primeira vez que o ser humano pisou na Lua é a primeira vez que ele foi para o espaço, a primeira vez que ele conseguiu chegar a um outro lugar. Mas Marte é muito mais complicado. E é um planeta, e tem atmosfera, e é um outro mundo, se vocês pararem para pensar. É diferente. A gente vai ver isso, galera. A gente vai ver isso. Isso não é pouca coisa não, tá? Tem uma coisa interessante que o planeta Terra e Marte é bem menor que o planeta Terra a princípio. Só que, se você contar tudo que tem de terra em Marte e tudo que tem de terra no planeta Terra, Marte e o planeta Terra são do mesmo tamanho. Porque não tem mar, é tudo terra em Marte, entendeu? Então não é tão pequeno assim, se você parar pra pensar. E a gente simplesmente foi para pequenos pontos, a gente não sabe tudo que tem no planeta, entendeu? E a gente vai descobrir, provavelmente nos próximos 30 anos. Mesmo que a gente não colonize Marte, a gente vai descobrir essas coisas. Isso vai ser muito maneiro. A gente vai ver eles tentando construir o espelho gigante para aquecer Marte, tentando criar outras tecnologias para aquecer o planeta, tentando colonizar o planeta, mandando as pessoas para morar lá. Enfim, seja como for, você já sabe, vai ser muito louco. Até uma próxima.